Pronto, gravando? Foi. Olá, boa tarde, meus jovens. Meu nome é Felicíssima, eu sou formada em psicologia. Lembrando que eu não sou especialista nesse assunto que a jovem pediu, né, algumas informações. E esse é meu primo Lucas, ele está estudando psicopedagogia. Aí eu convidei ele para ajudar nesse pequeno esclarecimento. Eu gostaria de deixar claro que quando a gente estuda psicologia, a gente dá uma pincelada, na verdade, vamos supor, como depressão, ansiedade é um transtorno, é considerado um transtorno, a gente dá uma pincelada em tudo isso, porque são muitos transtornos, são muita coisa. E aí, quando a gente vai atender, a gente faz uma especialização. Então, nesse caso, eu não tenho especialização nessa área que lida com a depressão e com a ansiedade, e iniciei a minha pós-graduação em especialização em clínica, mas eu tive que parar por conta da pandemia. Vamos lá falar sobre a depressão. Depressão ela pode ocorrer de várias situações, né? Mau humor, pode ser um distúrbio hormonal, o diálogo com os pais que hoje está sendo bem falho, né? Não está tendo mais tanto diálogo como antes, até por conta da vida como está, né, ultimamente. E isso vai desencadeando o mau humor, né? Mudança repentina. Pode ser também até uma mudança, né, de uma situação extrema, pode ocasionar, né, a depressão. E ela tá ligada em muitos fatores. Por exemplo, uma criança gostava de uma escola e de repente os pais mudam de cidade, mudou a criança de escola, ela estava habituada com aqueles amigos. Isso pode desencadear uma depressão. Só que a depressão em si só não é só a tristeza. Ela tem que ser um agrupamento de acontecimento para um médico poder falar, não, fulano está com depressão. Então, dentro desse agrupamento tem a melancolia, que é uma tristeza, falta de vontade de levantar. Então, vamos supor, um sono em excesso ou a falta dele é um sinal de que está alguma coisa em desequilíbrio, porque tem que ter esse equilíbrio entre o sono e o estar acordado. A alimentação, vamos supor, uma criança depressiva, ela perde a vontade de se alimentar, ela não tem vontade de estar junto com a família, junto com os amigos. Então, isso é um sintomas, é um dos sinais que os pais devem estar observando quando ela não está querendo brincar, não está querendo estar com os irmãos, quando tem bastante irmão, ou com os vizinhos, assim, brincando, não está interagindo. Então, é um sinal. E vale ressaltar também que a tristeza, ela tem uma fase. Sim, a gente Todos nós passamos pela fase da tristeza. Sim. E é diferente da depressão. Tristeza Sim. é uma coisa, depressão é outra. Sim, ela é considerado essa melancolia quando ela passa de 2 semanas. A criança, porque assim, o ser humano, ele tem algum problema que ele não conseguiu administrar bem e é de direito dele ficar triste, mas essa tristeza, ela não pode passar por uma fase muito grande. Tem um prazo determinado. Tem um prazo determinado que o DSM considera 2 semanas um prazo aproximadamente correto para você administrar essa tristeza e seguir em frente se o seu cérebro está todo no equilíbrio, todo de acordo com a vida. O que mais? E os pais hoje também, eles não sentam mais para entender e compreender o que o filho esteja passando, seja no ambiente escolar, seja na sociedade em si. E isso, eles estão refugiando, trazendo um refúgio para outros lugares, estão transferindo, né, essa falta de diálogo com os pais com a internet, podemos dizer, né? E nisso a criança vai se tornando uma criança egocêntrica, uma criança que não tem muito convívio com a sociedade e vai se trancando, se fechando em um mundo, e os pais muitas das vezes
estão ali, né? Não percebe para resgatar. Para resgatar a tempo de entrar numa depressão. Eu posso dizer porque eu tive depressão. Eu também tive depressão. Eu tentei suicídio também. Então, não é uma coisa fácil. É uma coisa para ser detectada também por um especialista. É uma coisa que depende do tratamento. Sim. Não é, como muitas pessoas dizem por aí, né? Que é uma frescura. Não é frescura. É um caso muito sério. Agora, para se chegar a esse profissional, alguém tem que perceber que o hábito desse jovem, desse adolescente mudou. Vamos lembrar também, Lucas, uma coisa muito importante, que a maior parte da depressão nos adolescentes, ela inicia depois da puberdade, que é uma fase que a criança passa por uma mudança muito grande, um distúrbio hormonal muito grande. Às vezes, igual eu comentei com o Lucas, o meu neto, ele tá com 16 anos hoje, mas ele passou por essa fase da voz dele começar a engrossar e o pai perguntar um negócio e ele responder, e o pai foi para cima dele, alegando que ele estava gritando com ele. E não é, o jovem, ele fica perdido, porque a voz nem fica grossa e nem fica fina totalmente, como ela era. Tem uma mudança aí. A mudança no corpo, né? Isso, no corpo, na voz. O jovem, é difícil para ele aceitar essas mudanças, às vezes nem sempre ele está gostando do que ele está vendo. Então, você percebe eles começar a andar com blusa grande demais, manga comprida. Dá para você perceber, então, cabe a alguém perceber que algo está diferente naquele adolescente. Porque senão não tem como chegar no especialista. Se não acontecer essa percepção de que algo não está bem, quando chega no especialista, às vezes a criança já está tomada por uma depressão mesmo e fica difícil. E aí que acontece? Os adolescentes têm que ir para o psiquiatra, entrar no farmaco, né, nos remédios, e às vezes se percebe-se isso antes, se procura um psicólogo, se faz as sessões e vai tentando buscar um equilíbrio, às vezes a criança consegue seguir em frente, atravessar essa fase da adolescência sem maiores problemas. E podemos lembrar também que a pressão, né? Tinha uma pressão referente a alguma situação, ela pode ocasionar, porque cada um aprende de alguma forma. No contexto escolar, as crianças, cada um tem o seu tempo. E a pressão em cima das crianças pode ser de um profissional ou dos pais, pode desencadear também a depressão. Sim, porque só o fato da criança não estar conseguindo acompanhar e perceber que a sala toda está indo, ele fica achando ele fica se sentindo incapaz, um burro, impotente, e isso pode desencadear uma depressão. E por isso é muito importante a motivação dos pais. Os pais querer saber o que está acontecendo com o filho, o que tem de novidade, a afetividade, ela é muito importante hoje, tanto no contexto escolar quanto no contexto familiar, para não desenvolver uma depressão, uma ansiedade também. A ansiedade, Lucas, ela se desenvolve através desses fatos. Por exemplo, a criança não consegue bem na escola e não consegue administrar isso e também não conta para os pais, aí ele passa a se alimentar de forma errada, porque a ansiedade faz ele ter vontade de comer. E vamos lembrar que a ansiedade, ela tem umas características que dá para perceber. Se a criança está roendo a unha, comendo, que fica lá sangrando, se a criança não consegue ficar sentada, sem estar movimentando, porque a ansiedade leva a criança a ficar movimentando, ela não consegue ficar quieta, ela fica desinquieta. E quando ela está em pé, ela fica se movimentando também. É muito fácil para um pai, para uma mãe, perceber que está começando uma ansiedade na criança. Ela não consegue, por exemplo, assistir um filme até o fim, ela fica mudando de canal. Por quê? Ela está ansiosa. Ela não consegue pegar alguma coisa para fazer e realmente concluir aquilo, porque a ansiedade não permite isso. Ela fica afobada, querendo acabar, ou abandona. Então, a ansiedade também é
uma forma fácil de se perceber se os pais são pais, como o Lucas está explicando, afetivos, que conversa, que tem diálogo, se a mãe se interessa em saber como foi o dia da criança na escola, se a criança tem abertura para conversar com os pais e realmente, de fato, falar o que está acontecendo com ele. Então, é mais fácil de ter essa percepção de que algo não está bem para essa criança. E vale ressaltar que a depressão é a doença do século, né? Sim, e por conta desse momento muito particular que nós estamos vivendo, a pandemia da Covid, o que aconteceu? Não se pode ir para a rua. O menino que gostava de jogar bola não pode ir lá jogar bola mais, porque em casa tem avó, tem uma pessoa idosa, é perigoso ele ir para a rua e vir, e aí quem está em casa fica doente. Então, os jovens, eles foram assim cortados da vida social deles. O que eles se recorreram a quê? A internet. Então, essa internet, ela é boa, é sim, mas ela também é má, muito má. Se você está num lugar que todo mundo está com o celular ligado, cada um no seu objetivo, na sua busca particular, e não tem ninguém conversando entre si, ali não tem um diálogo, ali não está se socializando. E o que os adolescentes estão fazendo? Eles estão ficando nos seus quartos, nos seus mundos, com o celular, em jogos, às vezes não dorme direito, porque vai no jogo noite adentro, e aí de manhã, vamos supor, que é a hora dele assistir a aula, ele tá com sono, ele não consegue se concentrar, ele não tem uma boa percepção para a aula, não tem, porque ele não teve um sono certo, o sono aprovado que um jovem adolescente tem que ter, pelo menos 7, 8 horas de sono. Se ele ficar na internet, ele não tem. Não tem, não é? É muito ruim. Aí você concorda que o cérebro não vai trabalhar direito? Não, nem um pouco, porque o cérebro precisa estar descansado para aprender. Nós não podemos introduzir uma coisa com nada. Nós não conseguimos aprender quando está estressado. O nosso cérebro ele vai estar focado em outra coisa, focado em dormir, ou senão você vai estar ligado em outro momento. E a aprendizagem ela precisa e requer atenção. E muitos adolescentes hoje estão virando a noite em jogos. Sim. Essa perca do sono, esse momento que eles perdem de dormir, atrapalha bastante, porque lá na frente vai desencadear alguma coisa, como a depressão. Vai se tornar uma criança irritada, a criança vai ficando irritada, vai ficando estressada. E os pais, às vezes, não compreendem, porque às vezes estão dormindo, não acompanham de perto e não sabem que o filho está lá na internet. Pessoal, quem vai assistir esse vídeo, deixa eu explicar a importância do sono. O sono, eles são divididos em 3 fases. A fase mais importante é o sono REM, que é aquele que repõe as energias. E é aquele que vai guardar na parte importante do cérebro tudo aquilo que ele aprendeu que é importante. Então você concorda que na sala de aula, se você tiver com sono, não vai ficar nada guardado? Você não vai conseguir ter uma boa aula. E vamos lembrar que a aula em casa não é a mesma coisa da aula na sala de aula, né? Tem uma interação do professor com o aluno pede desculpa e pede licença para o professor explicar de novo que ele não entendeu, o professor explica, ou um colega comenta alguma coisa, ou explica depois, o colega entendeu melhor, explica para ele. Agora em casa, quem vai fazer isso? Tá ruim, não tá fácil para ninguém. Tivemos que reorganizar nossas vidas, né? Sim. E mediante isso, trouxe vários transtornos, várias dificuldades, e a depressão em si, porque o ser humano é um ser social. Tivemos arrancado o nosso direito de ir e vir. E as crianças sentiram muito isso. Eles são os que mais sentiram. As adolescentes sentiram muito essa falta do diálogo, sim, essa falta da conversa. E a adolescente gosta muito de conversar, sim, gosta muito de estar com um coleguinha. E foi tirado isso. E de uma forma bem brusca, bem rápida. E foi onde está desencadeando várias. Eu vou lembrar aqui um caso, assim, eu estava num lugar movimentado
e a criança estava irritada. Aí a mãe falou, é que a babá não veio. Aí alguém perguntou, mas por que você não trouxe a babá? Aí ela riu e falou, esqueci o celular em casa. Vocês entenderam a gravidade? O celular virou a babá das crianças. Por quê? Até os pais não estão bem, tá difícil. Então pensa vocês que se para os pais está difícil de administrar tudo que está acontecendo à nossa volta, imagino para vocês que não é fácil. É muito fácil para um adulto entender que ele não pode sair de casa. Agora, como que vai explicar para um jovem adolescente que ele não pode sair de casa? Não tem como ficar explicando. Ele não vai entender a gravidade do perigo. Até porque o adolescente está vendo que não está morrendo adolescente. Está morrendo o idoso. Então, ele acredita que ele está sendo cortado da vida dele, dos direitos dele. É difícil para ele entender. E esse fato dele ficar dentro de casa já é angustiante para ele. Ele já não aceita isso dos pais. E os pais, por sua vez, não vou generalizar, não são todos os pais, tá? Vou deixar bem claro isso. Mas alguns pais deixam o filho ficar no celular, na internet. Por quê? Eles também não estão bem. E aí, o celular é que resolve as coisas. Tá muito difícil. Então vamos recapitular. Depressão não é frescura. Não, de jeito nenhum. Existe diferença entre depressão e tristeza. Sim. Tristeza é uma fase, a tristeza passou de 2 semanas, se torna uma depressão. Junto, claro, com mais alguns fatores que ajudam e sintomas também, que é diagnosticada a depressão. E a tristeza, a depressão não é frescura. Precisamos de um especialista para ser diagnosticado. Quando se perceber que o caso não está dando para ser resolvido em casa, precisa sim de um especialista. E lembrando, quem assistir esse vídeo, o especialista não é o psiquiatra, tá? É o psicólogo. O psiquiatra é aquele que dá aquele monte de remédio e deixa a criança lá, sabe Deus como, entendeu? Então, primeiro de tudo, o psicólogo. O psicólogo é que vai perceber se essa criança já está numa fase adiantada que vai precisar do remédio para poder, junto com o psicólogo, remédio e psicólogo, conseguir trazer essa criança de volta pro convívio familiar, para as alegrias, para a socialização. Tá? E aos pais lembrando que ficar atento aos sintomas, né? Porque a criança ela vai demonstrando, o adolescente ele vai demonstrando, nada acontece do dia para a noite. Então os pais ficarem atentos, né, aos primeiros sintomas, procurar ajuda, ajuda profissional, e aos professores também, porque a criança na escola ela apresenta muitas das vezes sintomas, e atentando que cada um tem o seu tempo de aprendizagem também, sem forçar a criança, porque o momento que a gente está passando também não é fácil. Cada um aprende de um tempo, não é deixar, não é frouxar a rédea, como a gente diz. Sim. É estar presente. Olha, ter um diálogo, que eu acho que está faltando bastante diálogo entre as famílias. Sim. Ter um diálogo com as crianças, com os filhos. Perguntar qual é a sua dificuldade. Se não entendeu, olha, vamos lá procurar sua professora. Isso. Porque também os pais também estão passando por um momento difícil. Sim. Muitos estão... uma colega minha me disse que ela está voltando àquela época que ela estudava. Muitas coisas estão atualizadas e ela não sabe. Ela ficou totalmente perdida. Você imagina a criança que está aprendendo a matéria também. Para ajudar a criança, né? Ela ficou perdida. Aí ela acabou tendo que buscar informação também. Teve que atualizar, ficar por dentro daquela matéria para ajudar. Para poder ajudar a criança. E é o que está acontecendo. Os pais têm essa necessidade hoje de ajudar as crianças, porque tá difícil, não tá fácil para as crianças entender em casa. Esse horário que o professor dá aula, eu não sei como que funciona isso, porque eu não tenho filho em escola. Eu não sei como que funciona, mas eu acredito e tenho certeza que a internet jamais vai substituir uma aula presencial. Eu entendo que
é difícil, não é fácil, é muito complexo para essas Porque crianças. nós precisamos do contato, né? Sim. Que nós aprendemos através do contato. Um professor ele precisa ter o contato com o aluno para ensinar. Sim. E nós perdemos isso. Perdemos isso. E as crianças hoje, a grande maioria, não sei se muitos ficaram sabendo, mas tive uma criança de 10 anos que se jogou do 19º andar aqui em São Paulo. Sim. Por conta da depressão. Sim. Por conta da depressão. Por isso que é importante o convívio desses adolescentes com os adultos, mas convívio que eu quero dizer é realmente conversar. É os pais ter diálogo mesmo, porque o pai ele precisa de saber o que de fato está acontecendo com esse filho. Isso é muito importante, ter esse diálogo com os filhos. Eu espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Esclarecido algumas dúvidas, que temos bastante dúvida em relação à depressão. Eu primeiro fui estudar um pouquinho, eu e o meu primo, nós fomos estudar um pouquinho para poder estar falando para vocês, mas eu vou mandar um link para a jovem que pediu essas informações. Eu vou mandar um link que é um bate-papo de psicólogos, professores da USP, e o assunto é esse. Então, vale a pena ressaltar que eles são especialistas no assunto. Então, eu gostaria que vocês tivessem muito interesse em cada um que ela enviar o link, assistir de fato esse bate-papo para vocês entenderem melhor a gravidade que nós estamos vivendo, tá bom? Muito obrigada, tá? Foi um prazer compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês, tá bom? Agradeço você também. Obrigado, de ter me ajudado. Tia. Um beijo, gente. Fica com Deus.